Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Viviane Oliveira, este é o canal Vivi Por Aí. E para quem me segue, sabe que eu falo as coisas de Portugal, curiosidades, notícias. E hoje eu trago uma notícia que não é muito animadora, mas infelizmente nós temos que falar sobre este tema neste momento, gente. Então fica ligadinho aqui que vamos falar sobre isso. Então, gente, foi determinado pelo governo de Portugal mais um lockdown. Infelizmente nós estamos vivendo e vendo, né, acontecer um boom aí nos casos de contágio e consequentemente de mortes devido aos contágios com o Covid-19, com o coronavírus. E então, o governo de Portugal decidiu fechar tudo. Primeiro, ele decidiu fechar até o dia 30 de janeiro, seria fechado até o dia 30 de janeiro. Mas, como nós estamos vendo desde março, todas as coisas vêm mudando cada vez mais, e a gente nunca sabe como que vai ser amanhã ou depois de amanhã, já foi modificado novamente e o lockdown vai durar até o dia 9 de março. 9 de março, isso. Ele ia até o dia 30 de janeiro e agora ele vai até o dia 9 de março. Então, Viviane, e aí acabou? Tudo vai voltar ao normal? Gente, infelizmente, essa era a notícia que eu mais gostaria de dar para vocês aqui. Vai acabar, tudo vai voltar ao normal e pode ficar tranquilo, mas infelizmente eu não posso ter essa notícia. Eu sei que o novo lockdown ele tem data prevista para acabar no dia 9 de março. Vai acabar? Não sei. Porque até lá as coisas podem mudar e pode prorrogar essa data sim, gente. O que parou aqui? Tudo que vocês imaginam. Restaurantes ainda trabalham, mas em regime de takeaway, a pessoa pode ir lá pegar, comprar e levar para casa, não pode comer lá. Os cafés estão também dessa mesma maneira, a pessoa pode chegar, pedir o café e tchau. Nem nas praças podem sentar. Aqui tem várias praças, as pessoas gostam de caminhar, gostam de comprar lanche, sentar no banco. Não pode, está proibido permanecer nas praças. Você pode passar por ali se ela for próxima à sua casa, porque esses caminhos, essas caminhadas próximas à residência pode acontecer, mas é caminhada, você não pode parar em lugar nenhum. Assim mesmo com máscaras. As máscaras são obrigatórias aqui. Em locais fechados ou em locais abertos, o tempo todo você precisa estar de máscara. Uma coisa que causou cabeleireiro, gente, teatro, cinema, lojas de roupas, lojas de calçados, estão tudo fechado. Tudo que vocês imaginam que saia daquilo que é item essencial para a sobrevivência está fechado. Abertos se encontram supermercados, farmácias, hospitais, abertos mesmo, que a pessoa pode entrar e comprar isso. Assim mesmo, alguns supermercados aqui que vendem também roupas, essas coisas, essa parte está totalmente isolada, totalmente fechada, só pode ter acesso, as pessoas que entram no supermercado só podem ter acesso à parte de higiene, limpeza e produtos alimentícios. Houve uma grande discussão aqui com relação às escolas. O governo não queria fechar as escolas e os estudantes estavam cobrando do governo uma resposta, se ia fechar ou não. E acabou que eles optaram, então, decidiram por fechar. Então, desde sexta-feira, dia 22 de janeiro, as escolas encontram-se fechadas. Todas as escolas, desde o jardim de infância até a faculdade, estão fechadas. Na primeira ordem, né, é que as escolas fiquem fechadas por 15 dias. Então, será decidido se vão continuar tendo aulas online ou se vão voltar a ter aulas presenciais. Na verdade, a gente acreditava que 2021 seria totalmente diferente, que poderíamos trazer novas notícias para vocês, só que infelizmente parece que a coisa vai continuar caminhando de uma forma lenta, e aqui não está sendo diferente do Brasil não. Quem estava com tudo programado para viajar a turismo, a trabalho, viajar
para encontrar os amigos. Gente, isso tudo vai ter que ficar para depois. As fronteiras estão fechadas e as notícias que chegam aqui do Brasil são notícias muito complicadas, sabe? É vergonhoso para um brasileiro escutar as notícias e a maneira que a pandemia está sendo tratada no Brasil, sabe? Sem o menor respeito, sem o menor cuidado. Aqui, se você liga a televisão, a primeira coisa que acontece, que aparece pra gente como notícia, é a questão de Manaus. Sempre. Você ligou a televisão, aparece a questão de Manaus. E isso trouxe uma reflexão negativa gigantesca em toda a Europa com relação ao Brasil. E, assim, os casos da pandemia, né, com relação ao coronavírus têm crescido grandemente, exponencialmente aqui na Europa, em toda a Europa, na Espanha, na França, no Reino Unido e na Itália já lançaram novos decretos que não podem sair de uma região para outra, também fecharam alguns comércios. Também, assim como em Portugal, a Itália, e também sei que no Brasil, a Itália está dividida por cores. Aqui em Portugal, as cores são vermelho, amarelo e laranja e branco. São as cores que Portugal foram divididas, sendo que as zonas vermelhas são de risco extremo, as zonas laranjas de risco elevado, muito elevado, na verdade, as zonas amarelas risco elevado e as zonas brancas risco moderado. No entanto, como nós estamos em lockdown, as medidas restritivas dentro de cada zona está sendo decidida pelos presidentes. No entanto, o regime de lockdown é geral, é no país inteiro. A questão só que diminui ou não a restrição é de ir para o trabalho, de poder ter algum acesso a algum outro bem que não seja essencial e que em alguns lugares estão extremamente fechados. Aqui na região onde eu moro, nós estávamos em risco moderado, tranquilos, depois fomos para risco elevado, que é o amarelo, e de repente nós pulamos do risco elevado para o risco extremo, que é o vermelho. Nós pulamos, porque cresceu muito. Tem uma cidadezinha muito próxima aqui que se chama Óbidos, e essa cidade até então, até um mês mais ou menos atrás, não tinha havido uma única morte, de repente 13 mortes. Foi uma coisa assim muito assustadora, realmente começou a crescer demais. Agora, com relação ao que eu estava dizendo, que a Europa fechou as fronteiras com o Brasil, por causa de toda essa notícia negativa que chega do Brasil com relação à maneira que o Brasil tem tratado a pandemia, né? O que chega pra gente, as notícias que chegam, eu creio que você que está aí no Brasil pode até dizer se é verdade ou não, pode deixar aqui no comentário se é verdade ou não, não é dessa forma. As notícias que estão chegando aí são notícias erradas, não é bem assim. Mas as notícias que chegam, gente, é aquela notícia de Manaus, é a notícia de que estão morrendo 1000 pessoas por dia, entendeu? E é vergonhoso. E aí é o presidente falando que não mata, é uma gripezinha, e no outro dia morreram 1000 pessoas em 24 horas, aí mostra os cemitérios completamente lotados de covas novas, sepulturas recentemente abertas. E então alguns países decidiram fechar as fronteiras com o Brasil e alguns fecharam as fronteiras até mesmo com Portugal. É isso mesmo, fecharam com Portugal porque eles acreditam que Portugal é uma porta de entrada dos brasileiros para o resto da Europa. Os brasileiros aproveitam, entram por Portugal para conhecer o restante da Europa. Então eles fecharam as fronteiras com Portugal para evitar que brasileiros viajem pelo restante da Europa, principalmente, gente, pela nova variante que surgiu em Manaus. Surgiu uma nova variante do coronavírus em Manaus e isso tem assustado muitas pessoas. É normal que isso aconteça? É normal, em uma pandemia acontece variantes de vírus. No Brasil não é o primeiro, teve lá na Inglaterra, tem uma variante inglesa, tem uma variante na África do Sul e agora aconteceu isso. Já tinham fechado a fronteira com a África e agora fecharam as fronteiras também com o Brasil, e por conta do Brasil ter muito acesso a Portugal,
fecharam também as fronteiras com Portugal e isso tem causado alguns transtornos. Também os transtornos que estão sendo causados pelo fechamento aqui, pelo lockdown, com relação aos comerciantes, né? Muitos deles nem sabem se vão poder continuar abertos ou se vão acabar fechando de vez, mas infelizmente essas são as notícias, esse é o tempo que nós estamos vivendo agora e vamos ter que aprender a conviver com esse meio termo, né? Essa incerteza, né? Nós estamos vivendo com uma incerteza. A gente não sabe se a gente pode caminhar para frente ou se é melhor ficar aqui paradinho esperando as coisas acontecerem primeiro antes de dar um passo, porque esse passo pode te levar a caminhar ou cair no buraco. É complicado, é muito complicado e assustador ao mesmo tempo. Então, gente, olha só, esse é o vídeo que eu queria deixar pra vocês. E se cuidem, por favor, se cuidem, porque é sério de verdade. E é isso. Até o próximo vídeo, gente. Fiquem todos com Deus. Bye, bye. Beijinho.